Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Cheguei a receber a visita de um pastor de alguns membros de uma igreja em Seattle, Washington, que queria conhecer nossa igreja. Disseram que as igrejas nos Estados Unidos haviam chegado ao limite e que o número de igrejas, mesmo em Seattle, estava diminuindo. Embora os pastores estejam se empenhando para aumentar o número de membros, cada vez mais pessoas abandonam as igrejas e menos pessoas ingressam nelas. Segundo eles, é como se a igreja se tornasse uma rede de tantos buracos que não consegue mais conter seus membros. Ao lerem meu livro sobre ministério em células, ficaram interessados. Sua determinação e resolução em aprender pareciam fortes. Com o passar do tempo, as pessoas tornam-se cada vez mais individualistas e mais voltadas a uma vida independente, já que o computador se tornou o canal de comunicação. Não é mais preciso correr atrás das informações, tudo está ao alcance dos dedos. A conversa passou a segundo plano. Por meio do computador, é possível trocar ideias e aprender com a opinião dos outros. Com a internet, é possível fazer amigos, obter informações e até fazer compras. Depois que o mundo passou da era analógica para a digital, as pessoas se tornaram mais isoladas, pois perderam o contato pessoal. Muitas evitam aglomerações e, quando vão para casa, isolam-se em frente ao computador. Isso não está acontecendo apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo, incluindo a Coreia. É comum hoje muitas donas de casa correrem para terminar os afazeres diários e depois sentarem à frente do computador para bater um papo. Quanto mais tempo as pessoas passam diante do computador, menos tempo passam juntas. Por fim, elas começam a viver num mundo fictício. Nestes tempos de mudança, está na hora de a igreja encontrar uma resposta. Sem o ministério em célula, o crescimento da igreja e a comunhão talvez não sejam mais possíveis. Sempre que vou ao exterior fazer palestras sobre o ministério em células, falo de sua importância. A célula é como uma rede. Para crescer, as igrejas precisam de Pedro, Tiago, João e Paulo. Pedro foi chamado por Cristo. Enquanto jogava uma rede, Tiago e João estavam consertando redes e Paulo executou o plano de Deus quando era fabricante de tendas. Toda a igreja precisa desses três tipos de pessoas para crescer. Como se conduz o ministério em células? Em primeiro lugar, a rede precisa ser lançada, como fez Pedro. Se você usar uma vara de pescar, não conseguirá pegar muitos peixes. Se o pastor titular da igreja fosse o único a levar as pessoas para a igreja, seria como pescar com vara. Quantas pessoas ele poderia levar? É preciso jogar a rede em toda a vizinhança. A rede é a célula. Os membros da igreja devem ser organizados numa rede a ser lançada no bairro onde vivem. Somente quando toda uma região for atingida por redes é que muitas pessoas serão levadas aos cultos da igreja. O pastor titular da igreja não deve ser um pescador solitário. Ele precisa do auxiliar dos pastores auxiliares, que devem assumir o papel de Tiago e João. Voltemos à Bíblia. Cristo chamou Tiago e João quando eles consertavam redes. Quando uma rede é lançada e puxada de volta, pode ceder a ponto de rasgar e fazer buracos. O mesmo acontece num organismo em células. Quando líderes de células não estão bem preparados, adoecem ou mudam-se para outro bairro, a rede fica com buracos. Por esse motivo,
Os pastores auxiliares devem emendar os buracos da rede, ou seja, devem continuar treinando os líderes de células para que realizem suas funções de modo eficaz. Sempre que o líder de uma célula fica doente ou muda, os pastores auxiliares devem enfrentar a situação e ultrapassar as dificuldades. Qual é a função do pastor titular? Como Paulo, ele deve armar a tenda e nutrir as pessoas trazidas pelas redes. Quando a igreja do Evangelho Pleno em Ioldo ficava em Soedaimon, grande multidão de pessoas visitava a igreja. Eu ficava surpreso de ver a quantidade de gente que vinha de outras igrejas, trazendo novos convertidos para nós. Quando eu perguntava por que não os levavam para suas próprias igrejas, eles respondiam que suas igrejas não nutriam bem, nem lhes davam a atenção necessária, o que não acontecia em nossa comunidade, onde todos recebiam cuidado e cresciam. No ministério de Paulo, os pastores titulares ajudam os membros da igreja a se manter firmes na fé. Por isso, devem orar fervorosamente e preparar muito bem o sermão. Não importa o número de visitantes que os membros das células levem aos cultos, se o sermão do pastor não for de Deus e não atender às necessidades da congregação, os novos convertidos não permanecerão ali. Se isso acontecer repetidamente, até mesmo um líder entusiasmado perderá o ânimo. É preciso haver uma equipe de trabalho que inclua as 3 funções. Os membros da igreja devem lançar redes a fim de trazer não cristãos à igreja. Os pastores auxiliares devem consertar as redes de modo eficaz. O pastor titular deve nutrir apropriadamente os novos convertidos com os sermões de poder. Se qualquer um dos 3 deixar de cumprir sua tarefa, toda a estrutura começará a desmoronar. Em Soedaimon, nossa igreja cresceu rapidamente porque havia harmonia em as 3 funções. Naquela época, a estrutura em células da igreja era impressionante. Os servos de Deus que estavam encarregados das congregações em células eram muito entusiasmados e treinavam os líderes das células com enorme eficácia. Os líderes treinados testemunhavam de Cristo com todo o empenho e as células multiplicavam-se a ponto de uma gerar 10 ou 20 outras. Os pastores auxiliares apoiavam todos os líderes das células, ajudando-os e consertando as redes. Ao mesmo tempo, eu me empenhava em nutrir as pessoas que eram trazidas à igreja. Como estava a nossa igreja há bem pouco tempo? 2 das 3 funções estavam fracas. Primeiro, o dinamismo das células enfraqueceu. Nesses tempos de mudanças, os líderes de células perderam o entusiasmo que tinham. Quando eram pobres e carentes, estavam cheios de esperança pelo reino do céu e testemunhavam o evangelho com fervor. Com a melhora do padrão de vida, perderam o entusiasmo e voltaram-se para o egoísmo. Não basta ter fé? Por que correr de um lado para o outro para levar as pessoas à igreja? Hoje, há muitos líderes de célula sem membros. A rede está cheia de buracos. Embora eu continue a desempenhar minha função da melhor maneira, incluindo a pesca no púlpito, a estrutura em células não funciona tão bem quanto antes. É um problema sério que estamos enfrentando. Em segundo lugar, a eficiência dos pastores auxiliares em nossa igreja diminuiu. É preciso proteger as células e verificar se elas precisam de reparos. Eles precisam treinar os líderes das células, visitá-los e encorajá-los a desempenhar suas funções com entusiasmo. Contudo, isso não estava acontecendo. Os pastores auxiliares não estavam trabalhando de modo sistemático e chegaram até a perder a noção do dever. Não mais viam os membros da igreja orarem com fervor e saírem para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Consequentemente, o ministério em células perdeu o dinamismo.
Todavia, recentemente anunciamos um processo de revitalização. Há um zelo renovado entre as células. Mais uma vez, Deus está preparando esta igreja para crescer de forma espetacular e criar um grande movimento em todo o país. Com a nova onda de revitalização na estrutura em células, estamos prestes a dar mais um passo em busca das metas e dos sonhos da nossa igreja. Com o passar dos anos, a igreja perdeu muito de sua energia, mas está desenvolvendo um novo sentimento de dever e entusiasmo. Neste momento, as células foram reorganizadas e reforçadas. Os membros da igreja recuperaram o zelo pelo trabalho. É o Espírito Santo em ação. Quando a estrutura em células funciona bem, a igreja cresce. Creio que um ministério sem célula não consegue ultrapassar uma congregação de mais de 3.000 membros. Quando o sistema em células é bem organizado, os membros da igreja recebem cuidados todos os dias. Os cristãos precisam de cuidados. Vivemos num mundo cheio de tribulações e dificuldades. Nosso inimigo, Satanás, quer nos roubar, matar e destruir. Todas as pessoas enfrentam dificuldades na família, na vida pessoal e profissional, e por isso podemos ficar desanimados e negativos. Todos precisamos de cuidados. O pastor titular não pode cuidar de todos os membros da igreja sozinho, nem mesmo todos os pastores auxiliares, juntos, podem cuidar de todos os membros da igreja. Entretanto, se os líderes de células forem bem treinados, cada um poderá cuidar de 5 a 10 lares. Quando os membros das células enfrentarem tribulações, seus líderes poderão visitá-los, encorajá-los e orar com eles. Uma simples palavra de encorajamento pode produzir milagres em alguém que esteja enfrentando problemas. Nos anos de meu ministério, passei por muitas dificuldades. Nessas ocasiões, lembro-me daqueles que me disseram uma palavra de consolo e encorajamento. Tenho certeza de que todas as pessoas já passaram por isso. Quando o membro de uma célula está passando por dificuldades, seu líder deve telefonar para ele e visitá-lo para oferecer palavras de encorajamento e oração. É como regar uma planta que precisa de água. Se não o fizer, ela murchará e morrerá. Às vezes, os líderes de células ficam desanimados. Nesse momento, eles precisam de encorajamento do pastor, que deve orar por eles, encorajá-los e orientá-los a prosseguir. Sem um sistema de cuidado mútuo, a igreja não cresce. O mundo apresenta muitas adversidades, por isso muitos cristãos poderão tropeçar e cair. Quando Billy Graham veio à Coreia pregar num encontro evangelístico, soube-se que aproximadamente 300.000 pessoas aceitaram Cristo. Milhares de cartões de novos convertidos foram enviados à nossa igreja. No entanto, quando visitamos cada um deles e perguntamos se eles pretendiam continuar na igreja, apenas algumas centenas deles responderam afirmativamente. A razão é simples. Apesar de terem preenchido o cartão em nossa igreja, não havia um sistema apropriado para cuidar deles. Se os líderes de células ou pastores auxiliares não visitarem a pessoa na primeira semana, Satanás roubará o que foi plantado em seu coração. Para evitar esse incidente, o sistema em célula deve estar bem implantado. Está na hora de renovarmos o coração e recomeçarmos. O sistema em célula proporcionará a revitalização da igreja local e nacional, na Coreia e em outros países. Deus abençoe a sua vida. Que palavra, que ensinamento maravilhoso do pastor David Poyong Cho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos vídeos que são postados aqui todos os dias. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar essa palavra com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.